Vida no Mar Morto? Cumprimento de Ezequiel 47? Sério? Olá, graça, paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Escatologia Plena, o portal de estudos do preterismo completo. E hoje, no nosso quadro Futurismo e Crenças, é isso aí, no quadro Futurismo e Crenças, sempre trazendo questões que são evidências da teoria futurista de que as profecias estejam acontecendo para o nosso tempo ou futuro. A gente pega esses vídeos, essas declarações e fazemos aqui uma investigação mostrando que essas profecias não têm cabimento para cumprimento em nosso tempo, nem para um amanhã qualquer. Tudo se cumpriu em 70. E temos aqui agora esse vídeo da Aline, né? Do canal Israel com Aline. Devido a uns acontecimentos lá em Israel, nas margens do Mar Morto, crateras que surgiram ali desde 1980, não é de hoje. Porém, com o passar do tempo, essas crateras estão mais evidentes, tá? Lá na localidade, nas margens do Mar Morto, e tem toda uma explicação, tá? Dos geólogos local para o tal acontecimento. Porém, ela utiliza desse momento, né, e cria uma situação pontuando que esteja ali, tornando evidente o cumprimento profético de Ezequiel 47. Inclusive, um futurista pegou esse vídeo e me mandou para mim, dizendo: olha só, vida no Mar Morto. Acabou agora com o preterismo. Temos aqui evidência de que a profecia de Ezequiel 47 está se cumprindo. Não tem para onde mais fugir. O preterismo agora foi desmascarado como uma fraude. Então eu fui dar uma olhadinha nesse vídeo para ver se realmente tinha evidência profética, e a gente encontra realmente teoria da conspiração. Mais um vídeo que não corresponde a nada do que diz a profecia de Ezequiel no 47. Perfeito? É aquele mesmo besterol, né, de interpretar as profecias de forma literal, que leva a delírios, tá? Futuristas ficam realmente a delírios. Tivemos aí, né, recentemente a questão da estátua, a imagem da besta encontrada lá na frente do prédio da ONU. Vocês se lembram, né? Tratamos aqui desse fato também. Houve também a questão do cavaleiro, do cavalo amarelo, que já estava em evidência os acontecimentos do fim. Também trouxemos aqui mostrando que era mais uma falácia da tradição, que não tinha sustentação bíblica, e assim vai, né? Em tempos aparecem essas pérolas da tradição religiosa para evidenciar profecias em cumprimento em nosso tempo, quando não é a verdade das Escrituras. Então eu vou soltar aqui o vídeo para que a gente possa acompanhar o raciocínio dela e a gente fazer aqui o contraponto dentro daquilo que tange a Bíblia, tá? Obedecendo toda a questão exegética e hermenêutica do texto. Vamos em frente então? Vamos dar uma olhadinha então no vídeo, vamos ver o argumento que ela utiliza para tratar dessa questão. A princípio, como eu sempre gosto de deixar isso esclarecido, não é nada pessoal com a Aline, tá certo? Eu não conheço-a pessoalmente, mas sei que ela é uma pessoa do bem, uma pessoa de família. Não é uma questão pessoal, estamos apenas aqui tratando dos pontos escatológicos, tá? A questão aqui é para análise da questão escatológica. É apenas isso que nos preocupamos aqui. É por isso que a gente preza pela imagem da pessoa, né? Tapa a imagem da pessoa para que o alvo seja apenas a questão, o diálogo, né? O pensamento que é trazido para evidenciar uma profecia que esteja em cumprimento, em detrimento daquilo que estaremos apresentando como um fator já concretizado no primeiro século da era cristã. Vamos juntos, então, ouvir o argumento dela com referência à vida no Mar Morto. O Mar Morto está passando por uma das suas maiores transformações dos últimos milênios, e isso por causa da intervenção humana que está desviando parte da água que deveria chegar no Mar Morto. Por exemplo, o próprio Rio Jordão, que... Olha que coisa interessante, ela já começa dizendo que há uma intervenção humana
que tem contribuído para os acontecimentos, tendo em vista o distanciamento do Mar Morto, que tinha antes grande proporção, tá, à margem, o qual existia, onde ele existia, porém, com o passar do tempo, devido à intervenção humana, é assim que ela deixa claro, o mar vai realmente vai recuando e os fatores apresentam-se por conta disso. Presta bem atenção. Por exemplo, o próprio Rio Jordão, que parte da água é desviada tanto para a agricultura como para as cidades. Isso é feito tanto por Israel como pela Jordânia. E o resultado é que tem menos água entrando no Mar Morto do que saindo com evaporação, e o nível do Mar Morto começou a baixar. Ele baixa hoje em dia, pessoal, 1 metro por ano, que é muitíssimo, pessoal, todos os anos 1 metro. E onde eu tô parada agora, ficava a antiga estrada e logo aqui perto já passava o Mar Morto. E a gente consegue ver como ele está recuando, recuando, recuando e se afastando de nós cada vez mais. Perfeito, então há um recuo, né, do Mar Morto e, em consequência desse recuo, vão surgir o quê? As crateras na margem do Mar Morto, que é conhecido como bolane, tá? Conhecido como bolane. Porém, ela vai dar uma explicação a respeito desses bolanes que aparecem aí na margem do Mar Morto. Presta bem atenção. E isso cria um fenômeno extraordinário, que se chamam os bolanes, que são essas crateras enormes aqui à beira do Mar Morto. Mas como isso acontece? Tem água doce correndo aqui no subsolo, ela vem da direção das montanhas e corre para o Mar Morto. Mas já que o Mar Morto está recuando, ele está deixando para trás toda essa zona cheia de terra, lama e muito, muito sal. E quando essa água doce passa, ela dissolve o sal dentro dela e leva para o Mar Morto, criando vãos dentro dessa terra. Esses vãos vão crescendo, 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 até que criam crateras subterrâneas gigantescas e elas colapsam, criando aqui os bolanes. Esse aqui, pessoal, é pequeno. O maior de todos encontrado até agora tem a profundidade de 26 metros. Os bolanes começaram a surgir só nos anos 70 e em um pouco mais de 50 anos já se criaram mais de 6 mil. Toda essa zona do Mar Morto hoje em dia está cheia de bolanes. Mas uma coisa surpreendente é que isso está acontecendo praticamente só do lado israelense. Do lado jordano tem 5 bolanes e aqui no lado israelense mais de 6 mil. Cada um desses 6 mil bolanes é diferente do outro. Aqui a gente consegue ver que em volta de nós tem parte dessa lama medicinal do Mar Morto, mas o bolane em si, ele tá cheio de cristais de sal. Isso aqui, pessoal, é sal puro. Olha aqui. Para vocês verem a força do fenômeno dos bolanes, vejam aqui atrás, essa estrada inteira colapsou. E não só ela, a gente vê aqui ao lado também uma plantação de tâmaras que teve que ser abandonada por causa desse fenômeno. E vocês podem ver que quando para de se irrigar aqui no meio do deserto, é isso que acontece. Como nós vimos, parte dos bolanes começaram a se encher de água, mas dentro de alguns deles tem água doce hoje em dia. E isso começou a atrair vegetação, pequenos animais, pássaros. Vejam tudo isso aqui em volta da gente agora. Quer dizer, em volta do Mar Morto a vida está voltando. E isso nos lembra as profecias bíblicas do livro de Ezequiel. Então ela vai começar agora a utilizar, como qualquer futurista adepto, né, da teoria da conspiração, esses que gostam de utilizar a situação para poder criar um sensacionalismo, ela pega a profecia de Ezequiel 47 e adapta o que está acontecendo, né, na área, nas margens do Mar Morto. Se ela ficasse apenas nessa informação a respeito dos bolanes, por conta do recuo do Mar Morto, já estava de bom tamanho. Era uma informação maravilhosa, não precisava enfeitar o pavão como ela fez. Ela viu que
poderia utilizar aquele momento para criar uma teoria da conspiração. E foi isso que ela faz. Ela utilizou um texto bíblico para dizer que estamos vivendo o cumprimento profético. E é terrível porque muitas pessoas caem nesse argumento, sem levar em conta as próprias palavras que foram trazidas pela mesma, mostrando todo o dado científico daquelas crateras. Porém, as pessoas não levam em conta, mas abraça a teoria da conspiração. As pessoas gostam disso, né? Então ela cita aqui, né, a passagem do profeta e em seguida ela vai mergulhar em uma dessas crateras para apresentar os tais peixes. Os peixes, onde a evidência é apresentada da profecia de Ezequiel 47, onde está havendo vida no Mar Morto. Olha que coisa magnífica, né? As pessoas ficam maravilhadas com essas coisas. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Pessoal, eu tô emocionada de estar aqui e não sei como eu vou fazer essa aventura de novo. A gente vai descer tudo isso agora e entrar dentro da água, porque a única maneira de mostrar os peixes é realmente entrando. Então a gente vai fazer toda a descida, entrar dentro das águas e aí sim, finalmente a gente vai conseguir mostrar para vocês os peixes do Mar Morto e também dar uma refrescada, porque tá difícil aqui a situação. Então, nem sei exatamente como descer. Olha, já começa a manipulação. Ela disse que ia mostrar os peixes do Mar Morto, mas ela não está mergulhando no Mar Morto. Ela está entrando num boline, tá? Ela está entrando numa cratera de água doce. É isso que ela não usa no seu argumento. Mas o desapercebido, o desavisado, acha que tem a ver com o Mar Morto. Não. Ela vai mergulhar aí numa cratera de água doce. E, obviamente, por ser uma água doce, vai existir o quê? Vida. É isso. Vai existir, sim, pequenos peixes, né? Vai existir plantas dentro do buraco. Por quê? Porque é uma água, né, empoçada por muito tempo ali. E por ser doce, obviamente, vai existir vida naquele local. As mínimas espécies possíveis, mas já existe. E o mais interessante ainda é que as águas as águas dos bolines, tá? Elas não são uma transmutação das águas do Mar Morto, não. Não são uma transmutação. Não é isso, não. É a água que surge dos montes subterrâneas que apresentam o oceano naqueles buracos, naquelas crateras. Está totalmente fora de cogitação que onde ela vai mergulhar tem a ver com o Mar Morto. Não. Absolutamente não. Vamos em frente. Exatamente como descer. Olha lá o tamanho da cratera. Olha o lodo. Olha a lama. Ela vai utilizar até o argumento bíblico com referência ao lamaceiro, né? Como diz o profeta. Ela evidencia também esse fato e entra na água, né? Olha só. Começa a filmar os peixes. Uau! Vocês conseguem ver os peixes? Que incrível! Que incrível! Comentem aqui se vocês estão conseguindo ver os peixes. Eu sei que eles são pequenos, mas é inacreditável ver peixes aqui na região do Mar Morto. Como, minha querida, se a água é doce, como não pode existir vida onde há água doce? É impossível, né? É inacreditável ver uma pessoa não entenda isso. Esse é o fator, né? Que não tem nada a ver com ser algo místico. Se fosse um boline de água salgada, obviamente ela não iria encontrar nada disso lá. E não iria encontrar. Mas ela procura um boline de água doce. Obviamente ela encontrou o que ela queria. Pelo amor de Deus, meu irmão. Vamos continuar aqui observando o argumento que ela traz. Ai.
Pessoal, lá no fundo tem mais peixes. Vamos lá agora filmar eles. Dá pra sentir escondendo a ponta do pé. Ai. E além dos peixes, nós vemos também aqui plantas aquáticas. Quer dizer que este local está cheio de vida. Vamos deixar a câmera bem paradinha para tentar filmar eles mais de perto. Ok, pessoal. Na hora de sair da água e chegar no final da nossa aventura. Muito bem, meu irmão, minha irmã, está aí o vídeo da Aline, do canal Aline em Israel, onde ela apresenta as evidências de que está se cumprindo Ezequiel 47, vida no Mar Morto. Então, um rapaz me enviou esse vídeo dizendo que isso aqui acaba completamente com os argumentos da escatologia já realizada, do preterismo completo. Olha, realmente um argumento totalmente infantil, tá? Não tem cabimento de usar o que foi usado aí para evidenciar o cumprimento de Ezequiel 47. Não tem nada a ver. É percebível que ela entra em um boline, não no Mar Morto, meu irmão, tá certo? Não é no Mar Morto, é num boline. Ela não explica isso no vídeo, mas os desinformados, os desavisados acham que ela está dentro do Mar Morto e encontra ali peixes, uma vegetação evidenciando vida, está se cumprindo. Não, meu querido, minha querida, não tem nada a ver. Isso aí é teoria da conspiração, tá? É um fenômeno da natureza que geólogos já explicaram muito bem do que se trata essas crateras que está se formando, né, na medida que o Mar Morto está recuando. Então não tem evidência escatológica nenhuma nesse fator aí. Se você pesquisar na internet, você vai conseguir várias informações detalhadas desse acontecimento. Nada profético. É terrível. As pessoas gostam dessas coisas. Pois bem, uma vez que a gente entende que essa questão apresentada pela Aline não tem nada a ver de profética, como podemos, então, entender Ezequiel 47? Será que vai se cumprir? Será que está para se cumprir? Será que temos que aguardar essa profecia em nosso tempo ou em nosso futuro? Não, absolutamente não. Ezequiel 47 não vai se cumprir, meu irmão, de forma alguma. Vamos ler aqui o texto, olha só. Uma coisa que ninguém levou em consideração, os futuristas, principalmente esse que enviou para mim o tal vídeo, né? Olha de onde surge as águas, né, que desaguam lá no Mar Morto. Olha só, o que diz a profecia. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, olha só, do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo. Olha de onde surge a água. Não é do Bolane não, meu irmão. Não é da cratera não. É do trono, é do templo de Jerusalém. Ô Aline, ô seguidores da Aline, diz a ela, pergunta a ela onde é que está o templo para que essa água possa estar surgindo de lá. Não tem templo nenhum. Está percebendo a especulação? Então é do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com os bolines que está lá, nas margens do Mar Morto, meu irmão, minha irmã. Tem nada a ver com aquilo ali. Totalmente fora, tá, do que é tratado na profecia. Não é evidência de nada aquilo ali, em relação às questões proféticas aqui de Ezequiel 47. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente.
E eis que corriam as águas ao lado direito do templo. É isso que está aqui descrito. Versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. A água vai subindo. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Versículo 5. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar. Era um rio de água corrente, meu irmão. Não era uma poça de água dentro de uma cratera, não era isso não. Totalmente fora de cogitação, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado. Só podia passar por esse rio a nado. Não tinha como passar de outra forma. Rio pela qual não se podia passar. Olha só que coisa incrível. Versículo 6. E me disse, viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Olha só, de um e de outro lado. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. A água que se torna saudável é a água do mar morto e não do Bolaine, da cratera que está ali às margens do mar morto, meu irmão. Está percebendo a loucura, né, da teoria da conspiração que as pessoas absorvem, achando que tem tudo a ver? Só especulação. No versículo 9. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. O rio não é uma poça de água, não. Um rio. E haverá muitíssimo peixe. Não era uma mãe quero dois, não. Um guaru, não. Era muitíssimo peixe. Como diz aqui a profecia. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Um rio transbordante, glorioso, trazendo vida, totalmente diferente. Mas na frente ainda, no versículo 12 agora, isso aqui é interessante, olha só o que diz a profecia. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Olha só, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. Olha de onde saem as águas, meu irmão. Do santuário. E o seu fruto servirá dessas árvores que estão às margens do rio, servirá de alimento. E a sua folha, a folha dessas árvores, de remédio. Perfeito? De remédio. Irmão, olha, se essa fosse uma profecia para acontecer de forma literal, como os futuristas observaram esse vídeo da Aline e acham que é evidência de que a profecia esteja se cumprindo, por que as águas não estão correndo do templo? Por que eles não explicam isso? Onde está o templo depois de 70? Porque ninguém explica isso. Eles não falam isso, né? E futurismo é isso, meu irmão, minha irmã. Um poço sem fim de contradições. Só contradições por cima de contradições. Eles conseguem acreditar no improvável. O rio da vida sem a existência do templo. Não tem como isso ser possível, mas é porque eles querem, a todo custo, que a profecia, todas as profecias se cumpram de forma literal. Tem que ser literal. Então, quando acontece algo que possa trazer um vestígio profético, então eles fazem vídeos sensacionalistas como esse aí. Os Bolaines são buracos. Buracos formados por conta das condições subterrâneas presentes após a redução do volume da água do Mar Morto. Ela explica isso muito bem no início do vídeo, meu irmão, minha irmã.
São 2 vídeos que ela fala disso. No ano passado ela fez um vídeo falando acerca desses bolaines e um ano depois ela faz esse vídeo, agora de forma sensacionalista, dando a entender que tem a ver com a questão de que esteja em cumprimento profético o que está acontecendo lá nas margens do Mar Morto. Totalmente especulação. Então a gente percebe aí que não tem nada de profético nisso, né? Os números desses buracos que estão surgindo é demonstrado através de relatórios do Ministério de Pesquisa Nacional de Infraestruturas Geográficas do Estado de Israel, meu irmão, minha irmã. Eles sabem o que está acontecendo ali. Eles nunca levaram em conta que isso seja uma questão profética. Na verdade, meu irmão, minha irmã, Ezequiel 47 nunca foi uma profecia de cumprimento literal. Essa é a realidade. O rio da vida é referência direta da ressurreição, meu irmão. O rio da vida, o rio que traz vida e a ressurreição estão intrinsecamente ligados. Perfeitamente isso. Os detalhes dessa ligação eu explico numa exposição gloriosa que faço de Zacarias capítulo 14, onde no vídeo eu trouxe o tema O Rio da Vida jorrou em 70. Tá? Eu vou deixar aqui no final desse vídeo um card, onde você vai poder ter acesso e observar os detalhes que eu vou informando a respeito desse acontecimento que foi em 70. Não tem nada para o nosso tempo, não tem nada de literal, é tudo dentro de uma questão espiritual. Pois esse mesmo rio, tá, da água da vida, que é apresentado aqui em Ezequiel 47, ele está onde? Ele está em Apocalipse capítulo 22. Perfeitamente, é por isso que eu fiz questão de ler com você aqui, né, e evidenciar aqui a importância do versículo 12 de Ezequiel 47. Por quê? Porque quando você vai aqui para Apocalipse, meu irmão, Apocalipse capítulo 22, do versículo 1 ao 2, diz o quê? Olha só, o rio da vida. Então me mostrou, João agora, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai de onde? Do trono de Deus e do Cordeiro. Olha lá, no meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, um rio, tá? Não é uma poça de água, não é um bolaine, é um rio, não é uma cratera com água doce ou salgada, não. É um rio. Diz aqui, de uma a outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Para a cura dos povos. O interessante, meu irmão, minha irmã, de Apocalipse 22, é que Ezequiel 47 está na Nova Jerusalém. Isso aqui é importante você levar em consideração. Se Ezequiel fala de uma profecia a respeito do rio da água da vida, e ele é apresentado em Apocalipse 22, uma vez que está dentro da questão trazida do novo céu e nova terra, obviamente, Ezequiel 47 não tem nada de literal, meu irmão. Apocalipse 22 é literal ou é espiritual? É espiritual. Perfeitamente. Não tem nada de literal ali. Ou você acredita, pelo amor de Deus, né, que vai descer do céu um ambiente totalmente transformado, um rio vai passar de um lado para o outro, e vai existir árvore lá presente, com seus frutos e as folhas, para a cura de quem? Se todos que estão nessa nova terra já estão curados, já são do Senhor. Olha, umas coisas vão complicando, não é verdade? Para a teoria dispensacionalista. Pois é. Essa é a realidade, tem a ver com 70. O rio da vida está na Nova Jerusalém, meu irmão, após a destruição da antiga Babilônia, a grande prostituta, a cidade onde o Senhor foi crucificado. Você vai ver no capítulo 17 e 18 de Apocalipse, você vê a apresentação da destruição de quem? De Jerusalém, a prostituta. Não é a Igreja Católica Romana, não tem nada a ver, é Jerusalém. Tá? O contexto está todo voltado para Jerusalém. É isso que é tratado ao longo do livro de Apocalipse. Não tem nada do fim do planeta Terra, não, meu irmão. Essa é a realidade. Então, isso é descrito de uma forma gloriosa em Zacarias capítulo 14. Eu informo isso muito bem. Zacarias coloca o rio da vida em Jerusalém, depois que a velha Jerusalém foi sitiada
e tomada, destruída pelos inimigos. Aí você vai para Zacarias capítulo 14, no versículo 1 e 2, diz isso muito bem, olha só. Eis que vem um dia do Senhor, Zacarias dizendo, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra quem? Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Descendo um pouco, você vem descendo dentro da mesma profecia do capítulo 14. É para que a gente ganhe tempo aqui nesse vídeo, tá? Depois de você dar uma olhadinha no final desse vídeo, os detalhes que eu trago na narrativa dos acontecimentos que passou a ser jorrado o rio da água da vida, diz assim, olha só, naquele dia, no versículo 8, também sucederá naquele dia, em consequência da destruição de Jerusalém, naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até ao mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Glória a Deus. Então isso aqui, meu irmão, está absolutamente claro que está dentro das questões que envolvem a destruição do antigo Aion, o fim do templo de Jerusalém. Tem a ver com 70. Não tem a ver com o nosso tempo. Não tem a ver com as crateras que estão lá apresentadas nas margens do Mar Morto, não. Os Bolanes não tem nada a ver com aquilo, meu irmão. É outra coisa completamente diferente. É por isso que Ezequiel 47, meu irmão, nunca poderá acontecer de forma literal. Não haverá águas saindo do trono em Jerusalém que venha a inundar tudo, não. Isso é impossível. Isso é uma visão profética, escatológica, espiritual, de cunho espiritual. Isso é mais uma teoria da conspiração que a gente vê aí no vídeo da Aline e muitos que apresentam essa questão aí, né? Os caras vão para Israel, mostram os bolanes e fazem vídeos dizendo que Ezequiel 47 está se cumprindo. É cara de pau isso, meu irmão. Isso é um erro grotesco. Porque cadê o templo? E o mais interessante ainda é que as águas dos bolanes, tá? Elas não são uma transmutação das águas do Mar Morto, não. Não são uma transmutação. Não é isso, não. É a água que surge dos montes subterrâneas que apresentam o naqueles buracos, naquelas crateras. A coisa é simples, é só usar o raciocínio. Não tem nada a ver quando você faz uma análise crítica, né, responsável. Você percebe que é pura teoria da conspiração. Pura teoria da conspiração. Então, os bolanes não tem nada a ver com o cumprimento de Ezequiel capítulo 47, meu irmão. Tá bom? Está aí mais um maravilhoso vídeo do nosso quadro aqui, Futurismo e Crenças. Espero que tenha lhe trazido luz. Compartilhe essa informação para o teu amigo, para a tua amiga futurista que precisa abrir os olhos para a verdade, pois a escatologia bíblica é realizada. Quem comprova está aqui, é só acessar os nossos vídeos na galeria de vídeos do canal Escatologia Plena, que com certeza você só faz ganhar com as informações gloriosas que trazemos aqui para a glória do nosso Deus. Se você gostou, não deixe de comentar aqui o que você achou desse vídeo, qual foi a sua percepção a respeito dessa profecia. Deixa aqui, com certeza responderei a todos. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graça e paz!